Olá pessoal, estamos retornando agora para mais uma série de estudos. Acabamos de estudar a respeito do trabalho, do relacionamento do homem no trabalho, do relacionamento com Deus, com o professor Tiago Cardoso. E agora então nós vamos começar mais uma série, Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. Então serão 6 aulas. A primeira aula então nós vamos estar definindo um termo que não é muito conhecido no nosso meio, que é o termo cosmovisão. Então nessa primeira aula vamos definir cosmovisão. Na segunda aula vamos falar sobre a cosmovisão cristã. Na terceira aula, implicações da cosmovisão na ética. Na quarta aula, a implicação da cosmovisão na família. Na aula 5, cosmovisão versus ideologias. E na aula 6, cosmovisão versus ideologia de gênero. Então, essas serão as 6 aulas que nós estaremos ministrando a partir então deste domingo. Então, o tema é Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. Então, a primeira aula definindo cosmovisão. Então, vejam aí esse conceito dessa palavra cosmovisão. Na verdade, isso é um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, como existência humana, vida após a morte, etc. É a concepção ou a visão de mundo. Então, quando nós falarmos de cosmovisão, é a visão que nós temos do mundo. Quais são os óculos que nós estamos utilizando ou devemos utilizar para fazer uma leitura do mundo, para fazer uma leitura a respeito dos nossos relacionamentos, como que nós vemos as questões como a política, as ideologias, a própria religião, como que ela pode ser vista e como que ela é vista à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Então, na verdade, é um modo particular de perceber o mundo. Geralmente, cada pessoa tem uma forma específica de ler, de interpretar o mundo. E nesta disciplina nós vamos então trabalhar essa questão de enxergar o mundo, porém já com pressupostos da Palavra de Deus, o que nos diferencia daqueles que não leem o mundo à luz das Escrituras. Então, esse modo particular, na verdade, ele precisa ser mudado para um padrão que é estabelecido na Palavra de Deus, e é isso que nós queremos, então, deixar claro aqui nestas 6 aulas. Então, continuando aí com o conceito, a palavra cosmovisão é composta por um conjunto de crenças fundamentais ou um conjunto de crenças básicas que nos orientam e nos influenciam na maneira de ver a vida e o mundo. Então, aqui somente por esse conceito, você já vai começar a perceber que a cosmovisão define a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir a determinadas questões que nós encontramos no mundo. Então, é um conjunto, na verdade, de crenças fundamentais. Todos nós temos esse conjunto de crenças, mas onde esse conjunto de crenças está fundamentado? Qual é a base que nós temos para estabelecer a nossa crença ao analisar, ao ver o mundo, ao interpretar o mundo nas suas mais diferentes áreas? Então, tem coisas, vejam aí como é importante esse ponto de vista, tem coisas que acreditamos que são crenças fundamentais sobre a vida, que são determinadas para a maneira de como compreendemos a vida de modo geral. Então, olha só, algumas coisas, tem coisas que acreditamos, ou seja, são crenças fundamentais, e essas crenças muitas vezes nós trazemos como fruto das tradições que os nossos pais herdaram. Então,
as crenças que eles receberam, que os nossos pais receberam dos nossos avós, e assim sucessivamente, de geração a geração, essas crenças têm sido passadas a nós, de tradição a tradição. Isso vai começando a formar a nossa cosmovisão. Entretanto, nós vamos ver que essa crença, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Então, nosso objetivo aqui, em termos de cosmovisão, é confrontar aquilo que nós temos como verdadeiro, como crença verdadeira, como crença fundamental para nós, porque nós trouxemos esses princípios, e muitos princípios que nós trouxemos são bons princípios, mas eles precisam estar sustentados, fundamentados na palavra de Deus, e é isso que nós vamos desenvolver nestas aulas. Então, são crenças fundamentais sobre a vida, que são determinantes para a maneira de como compreendemos a vida de modo geral. Então vejam só, nem toda crença é semelhante em termos de importância. Quando nós analisamos, por exemplo, se uma pessoa gosta de maçã ou pera, esse tipo de crença, esse tipo de comportamento, ele não tem uma importância relevante para nós. Não é relevante se eu gosto de pera e você gosta de maçã. Isso então não gera conflito entre nós. Então, quando nós falamos a respeito também do modelo de um automóvel, eu gosto do modelo X, a minha esposa pode gostar do modelo Y, a cor do automóvel, ou a roupa com que nós nos vestimos, ou o sabor de um doce, se é chocolate ou se é de morango, isso não interfere. Isso são crenças, são comportamentos que nós possuímos que não gera conflito. Inclusive nós temos aquele ditado de que gosto não se discute, e realmente é isso. Então o gosto é particular, é individual. Entretanto, vejam agora essa questão, que aí nós já vamos começar a entender o conceito da cosmovisão. Por exemplo, eu sou produto de um ato criativo de Deus, ou sou obra do acaso? Eu sou produto de um ato criativo de Deus, ou sou obra do acaso? Aqui então nós já entramos num certo conflito, porque se eu creio que nós, seres humanos, e a criação de forma geral é produto de um ato criativo de Deus, e a outra pessoa diz que não, isso é obra do acaso, nós já estamos com um conflito de cosmovisão. A minha cosmovisão não bate com a sua cosmovisão está pautada em alguns conceitos que você adquiriu, que eu não adquiri, ou que eu adquiri e acabei mudando. Então, quando se fala a respeito do ato criativo de Deus, está relacionado com a criação divina. Então, a minha cosmovisão está pautada naquilo que a Bíblia diz. Então, eu estou enxergando o mundo à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, e isso tem efeito na minha vida. Porém, eu posso entrar em conflito, se eu não entender o conceito de cosmovisão, com pessoas que não pensam como eu, com pessoas que não creem como eu creio, e aí nós temos um conflito e podemos ter problemas. É por isso que a cosmovisão, ela visa então mostrar as diversidades de pensamentos, de filosofias, de conceitos. Entretanto, repito, nós vamos nos firmar numa cosmovisão à luz das Escrituras. Nós vamos enxergar o mundo de uma forma com que Deus vê o mundo. Esse é o nosso objetivo nessa série de aulas. Então vejam lá, cosmovisão, segundo James Sire, é um compromisso
uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, esse conceito aí, tirado então dessas ideias do James Sire no seu livro Dando Nome ao Elefante, é exatamente isso que é encontrado em termos de conceito de cosmovisão, porque esse conceito, na verdade, ele não é um conceito teológico, ele não é um conceito bíblico. Entretanto, dentro da filosofia, ele já surgiu lá por volta do século XVIII. E isso entra no nosso meio e nós vamos ter choques de pensamentos. Então, quando James fala que é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, então é algo que já se formou no nosso coração, já está estabelecido e pode ser expresso através de uma história ou de um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade. Então nós já temos algumas pressuposições cristãs que nós as consideramos verdadeiras. Então, como nós citamos a respeito da criação do homem, a respeito da minha criação, se eu sou obra do acaso ou eu sou fruto de uma criação divina, eu já tenho esse pressuposto, essa crença clara de que existe um Criador. Então, quando eu tenho essa pressuposição, eu começo a fazer uma leitura de mundo. Entretanto, se a minha pressuposição é de que nós somos fruto da obra do acaso, como alguns ramos da ciência nos ensinam, então eu começo a entrar em choque com aquele que tem uma cosmovisão cristã. Então vejam só, é isso que nós temos que entender em termos de cosmovisão. Nós vamos, com base nela, fundamentar aquilo que nós cremos, fundamentar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de nos mover e de existir. Então, as cosmovisões, elas existem, elas estão em plena operação nos dias de hoje, e isso se divide inclusive entre as nações. Então, a questão cultural, tudo isso está relacionado à cosmovisão. Portanto, conhecer esse termo é importante para nós sabermos estabelecer aquilo que está realmente embasado na palavra de Deus, aquilo que Deus tem como conceito. Então, como que nós vemos o mundo? Como nós vamos estabelecer a questão da criação do mundo? Como que nós vamos entender o propósito de Deus em criar o mundo? A questão da queda do homem. Então nós temos a criação, porém nós temos também a queda. Nós sabemos que houve a queda e a partir da queda o homem torna-se totalmente ausente da presença de Deus. Ele não recebe mais a presença de Deus em si, porém, conhecendo a cosmovisão cristã, nós vamos ver que Deus estabelece um Redentor. Deus estabelece a salvação. Então nós temos a criação, nós temos a queda do homem. Esses pontos são fundamentais para estabelecer então a nossa crença, a nossa cosmovisão cristã, que será mais especificamente trabalhada na próxima aula. Essa crença de que Deus nos criou, porém houve a queda. Agora Deus resolve a questão da queda através da redenção. Então a redenção em Cristo é fundamental nós entendermos, porque em Cristo nós somos restaurados, nós somos reconciliados com Deus. Então na queda nós perdemos o nosso direito de estar na presença de Deus. Entretanto, em Cristo, a redenção nos garante isso.
E o conceito de redenção está relacionado com a compra, com o pagamento através do preço, ou seja, do resgate através de um preço, e Jesus fez isso por nós. Então nós sabemos e nós reconhecemos isso no ato expiatório de Jesus. Então vejam, nós vamos começar a estabelecer a nossa cosmovisão quando nós olhamos então para a criação, ficando claro para nós que Deus criou todas as coisas, a queda do homem, então nós temos o homem decaído, precisando ser salvo, precisando ser restaurado, precisando da redenção que foi realizada em Cristo Jesus, e nós teremos então a consumação dos séculos. Então nós temos uma perspectiva de vida. Quando nós falamos de consumação, isso nos dá uma tranquilidade, inclusive, para nós vivermos nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o futuro, nós sabemos que o nosso futuro é certo, que o nosso futuro é garantido. Então, o fato de nós entendermos a questão do pós-morte e do nosso relacionamento com Deus por causa da salvação em Cristo, por causa da redenção, torna-se fundamental para nós estabelecermos a nossa cosmovisão cristã. Dessa forma, então, nós entendemos que dentro desse conceito nós vamos ter conflitos com outras pessoas. Entretanto, nós devemos, à luz das Escrituras, amá-las e ajudá-las também a ter uma cosmovisão cristã verdadeira, uma cosmovisão que seja pautada nas Escrituras. Então, da mesma forma que nós estabelecemos uma cosmovisão para reger e para nos conduzir à vida, e essa condução significa a nossa movimentação, o nosso acordar, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso comportamento está sendo pautado nesses 4 pilares, que, repito, criação, queda, redenção e consumação. Então, a consumação dos séculos, por exemplo, nós sabemos que esta terra será destruída e nós, então, passaremos a eternidade no novo céu e na nova terra. Então, nós temos uma perspectiva de continuidade, uma garantia de futuro, o que nos impede de sermos apegados às coisas dessa terra, o que nos impede de andarmos tendo em vista somente aquilo que existe no material, mas nós passamos a buscar uma vida espiritual como fruto de uma cosmovisão correta, de uma visão cristã, de uma leitura de mundo cristão que influencia inclusive nos meus relacionamentos, no meu relacionamento de ética, que nós falaremos também na terceira aula, no meu relacionamento familiar, como que eu devo me comportar perante a minha esposa, perante o meu casamento, perante os meus filhos. Então, o que eu tenho? Eu tenho a visão cristã me conduzindo o meu comportamento, conduzindo a minha forma de pensar, o meu mover aqui neste mundo. Como educar meus filhos segundo a cosmovisão cristã, se nas universidades eles recebem ensinos que são contrários à cosmovisão cristã. Então aqui entra muito essa questão do conceito. Eu preciso ter esse conceito muito bem estabelecido. Eu preciso viver por esse conceito. Então essa orientação fundamental do coração que foi formado em nós como fruto das Escrituras, como fruto do ensino, e pode ser expresso, como James Sari fala aqui, através de uma história. Então todos nós temos uma história. A criação fala da minha história, a queda, a redenção e a consumação. Assim nós encerramos esta aula e no próximo domingo, então,
não percam a aula 2, quando nós falaremos mais especificamente sobre cosmovisão cristã.